Neste vídeo, como nos veio a Bíblia, uma biblioteca divina composta por mais de 40 autores, entre eles estadistas, legislador, poeta, rei, musicista, profetas, médico, filósofo, cobrador de impostos e pescadores, redigida durante 16 séculos, começando por volta de 1500 a.C. até 96 d.C. Este primeiro episódio do especial Dia da Bíblia 2022 é um artigo escrito por Abraão de Almeida, grande nome assembleiano, publicado no jornal Mensageiro da Paz no ano de 1973, um texto preste a completar 50 anos. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. A Bíblia e sua história. Como nos veio a Bíblia? Iniciando esta série de trabalhos, desejamos definir para os nossos leitores a conhecida palavra que serve de título à palavra de Deus, Bíblia. Este vocábulo é o plural de biblion, que no grego significa livro. Daí sugerir a ideia de livros ou biblioteca, definição plenamente justificável, pois a Bíblia, na realidade, compõe-se de uma coleção de 66 livros. Para redigir essa biblioteca divina, usando a sábia definição de São Jerônimo, Deus inspirou mais de 40 autores, dentre os quais podemos destacar os estadistas Josué e Daniel, o legislador Moisés, o poeta, rei e musicista Davi, o sábio Salomão, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias e etc., o médico Lucas, o filósofo Paulo, o cobrador de impostos Mateus, os pescadores Pedro, Tiago e João e etc. Esses homens e muitos outros gastaram 16 séculos na escrita da Bíblia, começando por volta de 1500 a.C. e terminando em 96 d.C., Anno Domini, segundo as melhores cronologias. Mas apesar das épocas, lugares e estilos diferentes em que os livros da Bíblia foram escritos, nenhum foge ao vínculo unificador de todos eles, que é a pessoa do Messias, o Salvador do mundo. A Bíblia divide-se em duas grandes partes, o Velho e o Novo Testamento. O primeiro foi escrito originalmente na língua hebraica, com as seguintes passagens em aramaico: Daniel 2 e 4, Daniel 7 e 28, Esdras 4, do 8 ao 16 e o 18, Esdras 7, do 12 ao 26, e se completou em cerca de 434 a.C. O Novo Testamento foi escrito no grego popular, o koiné, contendo também algumas frases em aramaico. Teve o seu surgimento entre os anos 53 e 96 Anno Domini. Portanto, entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro do Novo, há um lastro de quase 500 anos, período chamado interbíblico, durante o qual se escreveram os principais livros apócrifos não inspirados por Deus. Segundo algumas autoridades bíblicas, foram os escribas Esdras e Neemias que agruparam os livros do Antigo Testamento por volta de 480 a.C., na grande reforma religiosa daquela época, pois até então os livros sagrados dos judeus permaneciam separados uns dos outros. É importante salientar que esses livros agrupados receberam o nome de texto massorético, a Massora Corpo de Tradições, o único conhecido pelos judeus
como verdadeiro e digno de toda confiança. Então, nesse texto, ou nas cópias dele, baseiam-se as Bíblias modernas, principalmente as editadas pelas sociedades bíblicas evangélicas. Não havendo imprensa de qualquer espécie no período de sua escrita, da sua escritura, todos os livros sagrados foram redigidos à mão e divulgados por meio de cópias manuais. Os copiadores, chamados escribas, copistas ou massoretas, tinham tal respeito pelo texto sagrado e tão grande cuidado em não alterá-lo, que antes de iniciarem a copiação de qualquer parte da Bíblia, contavam o número de palavras e letras nela contidas. Então, dessa forma, esses homens sabiam o número exato de palavras e letras de todo o Velho Testamento, bem como de cada um dos seus 39 livros. Sabiam também quantas 1000 vezes ocorria cada letra. Os copistas não admitiam rasuras de espécie alguma. Se depois de pronto uma cópia fosse constatada nela algum erro, mesmo o mais simples, tal cópia era totalmente destruída. Apesar das épocas remotas em que foram copiados os livros bíblicos, a arte da escrita já havia alcançado significativo progresso, principalmente quanto à qualidade da tinta, que era uma mistura de carvão com um líquido desconhecido, capaz de se conservar maravilhosamente durante muitos séculos. O tipo de caneta usada pelos escribas dependia do material onde se deveria escrever. Se esse material era o pergaminho, usava-se então uma cana cortada ou uma pena de ave. No caso de se escrever em cera, utilizava-se um estilete metálico. Antes da imprensa, o preço de um manuscrito da Bíblia era enorme, levando-se em conta o penoso trabalho copista, o longo tempo gasto nessas escrituras e o elevado custo do material necessário, cerca de 200 couros de cordeiros. Usavam-se também, secundariamente, outros tipos de papel. O papiro, derivado de uma planta do mesmo nome, de onde provém o nosso moderno vocábulo papel. O ostracon, que eram pedaços de vasilhas de barro, e tabuinhas enceradas, além de vários outros materiais menos usados. A Bíblia e sua história, as primeiras traduções. Como consequência direta dos 70 anos de cativeiro em Babilônia, a língua hebraica sentiu-se grandemente enfraquecida em vista da forte influência do aramaico. Todavia, fiéis à tradição de conservar seus oráculos em sua língua santa, os judeus não permitiam ainda que fossem esses livros sagrados vertidos para outro idioma. Alguns séculos mais tarde, porém, essa atitude exclusivista e ortodoxa teria de dar lugar a um senso mais prático e liberal. Com o estabelecimento do Império de Alexandre o Grande, a partir de 331 a.C., o grego popularizou-se ao ponto de se tornar imprescindível uma tradução da Sagrada Escritura nessa língua. Segundo o escritor Aréstias, a tradução grega foi feita por 72 sábios judeus, daí o nome Septuaginta, na cidade de Alexandria, a partir de 285 a.C., a pedido de Demétrio Falário, o bibliotecário do rei Ptolomeu Filadelfo. Então, terminada 39 anos mais tarde, essa versão assinalou o começo de uma grande obra que, além de preparar o mundo para o advento de Cristo, deveria tornar conhecida a palavra de Deus de todos os povos. Na igreja primitiva era essa versão conhecidíssima de todos os cristãos.
Nem todos os livros do Velho Testamento, infelizmente, foram bem traduzidos na Septuaginta, razão pela qual Orígenes, por volta do ano de 228, Anno Domini, ele compôs a Hexapla, ou versão de 6 colunas, contendo a versão grega dos 70 e as 3 traduções gregas do Velho Testamento, efetuadas por Aquila do Ponto, Teodoto do Éfeso e pelo samaritano Símaco. Então, traduções estas realizadas, respectivamente, nos anos 130, 160 e 218, Anno Domini. Então, além dessas versões, constava nas 2 últimas colunas o texto hebraico e o mesmo texto em caracteres gregos. Então, esta grandiosa obra de Orígenes, constituída de 50 volumes, perdeu-se provavelmente no saque de Cesareia em 653, feito pelos sarracenos. No ano de 382 d.C., o Papa Dámaso encarregou São Jerônimo de traduzir da Septuaginta para o latim o livro de Salmos e o Novo Testamento, o que ele fez em 3 anos e meio. Anos mais tarde, um novo pontífice assumia a direção da Igreja de Roma e percebia, com inveja, a grande cultura e influência de Jerônimo. Então, este, perseguido e humilhado, se dirige a Belém, na Terra Santa, e ali estuda e trabalha durante 34 anos na tradução de toda a Bíblia para a língua latina. Jerônimo escreveu ainda 24 livros de comentários bíblicos, um conjunto de biografias de eremitas, 2 histórias da igreja primitiva e diversos tratados. Mais tarde, a Bíblia de Jerônimo ficou conhecida por Vulgata, em português, vulgar, sendo hoje usada pela Igreja Romana como a autêntica versão das Escrituras Sagradas em latim, apesar de muitos eruditos a acharem muito pobre e até com falhas graves. Em português, a mais conhecida versão da Vulgata foi feita pelo padre Matos Soares, que além de notas explicativas, adicionou-lhe os 8 livros apócrifos, incluindo o acréscimo a Daniel, canonizados pelo catolicismo no Concílio Tridentino de 1546. A partir do 4º século depois de Cristo, os livros cristãos passaram a ser escritos em códex, palavra derivada de caudex, que era uma tabuinha coberta de cera na qual se escrevia com um estilete metálico, estilos. Reunidos por um cordão que passava por orifícios feitos no alto dos exemplares, à esquerda, os códices ficavam em forma de livro, portanto, bem mais práticos de serem manuseados que os antigos rolos. Os mais importantes códices bíblicos são Sinaíticos, produzido em cerca do ano 325, contém todo o Velho e o Novo Testamento gregos, além das epístolas de Barnabé e uma parte do pastor de Hermas. Foi encontrado pelo sábio alemão Constantino Tischendorf em 1844, no mosteiro de Santa Catarina, situado na encosta do Sinai. Tischendorf viu 129 páginas desse manuscrito numa cesta de papel para serem lançados ao fogo. Percebendo seu valor, levou-as consigo para a Europa. Em 1859, voltou ele ao mosteiro e encontrou as páginas restantes. Doada pelo seu descobridor, a Alexandre II da Rússia, essa preciosidade foi posteriormente comprada pela Inglaterra pela vultosa quantia de 100.000 libras esterlinas. Está no Museu Britânico desde 1933.
alexandrino. De meados do quarto século, contém o Velho Testamento grego e quase todo o Novo, com omissões de 24 capítulos de Mateus, cerca de 4 de João e 8 de 2 Coríntios. Contém ainda a primeira epístola de Clemente de Roma e parte da segunda. Está lá no Museu Britânico. Outros famosos códices bíblicos são o Vaticano, do quarto século, e contém o Velho e o Novo Testamento com omissões. Está na Biblioteca do Vaticano. O Efraeme, produzido por volta do ano 450, acha-se na Biblioteca Nacional de Paris. O Basa, encontrado por Teodoro Basa no mosteiro de Santo Irineu, na França, no ano de 1581, está vinculado ao século V Anno Domini e encontra-se atualmente na Biblioteca de Cambridge, Inglaterra. Códice Washington, produzido no século IV ou V, acha-se no Museu Freer, na cidade de Washington. Vários outros códices de menor importância encontram-se expostos em museus e bibliotecas de várias partes do mundo. Somente de livros do Novo Testamento, completos ou fragmentados, conhece-se hoje 156. Em se tratando de manuscrito em rolos, o mais antigo deles e o mais importante de todos foi encontrado casualmente por um beduíno numa bem dissimulada gruta nas proximidades de Jericó em 1947. Examinado pelo professor Sukenik da Universidade Hebraica de Jerusalém, o manuscrito revelou-se pertencer ao terceiro século antes de Cristo. Então contém o livro completo de Isaías e comentários de Abacuque, além de outras obras. A Bíblia e sua história. Traduções renascentistas, Abraão Pereira de Almeida. Na segunda metade do século XIV, um valoroso inglês é levantado por Deus para uma grande obra. Seu nome, Dr. John Clifford. Seu trabalho, reunir as palavras-chave dos 200 dialetos que se falavam em sua pátria, fazendo deles uma língua, e em seguida traduzir para essa língua as escrituras sagradas. Embora duramente perseguido pela Igreja Oficial, Wycliffe conseguiu traduzir da Vulgata Latina quase toda a Bíblia. Ao morrer em 1384, sua monumental obra foi continuada pelo Dr. John Purvey e terminada em 1388. As cópias dessa Bíblia foram objeto de grandes queimas públicas no ano de 1410 e 1413. Contudo, 170 de seus manuscritos ainda existem hoje, atestando a ineficiência de qualquer perseguição ao livro de Deus. Na Alemanha, entre os anos 1520 e 1522, o reformador Martinho Lutero traduz o Novo Testamento do grego para o alemão popular, iniciando em seguida a tradução de todo o Velho Testamento diretamente do hebraico, terminando-a 11 anos mais tarde, em 1534. Essa Bíblia de Lutero teve uma aceitação impressionante, pois apesar de ser inicialmente vendida a $300 o exemplar, aproximadamente 2.000 cruzeiros no câmbio de 1973, os editores que se apressaram a publicar novas edições. Então, aos poucos, foi o seu preço reduzindo-se até o suficiente para que as pessoas mais pobres pudessem comprá-la.
Outro grande homem de Deus foi William Tyndale, o inglês que resolveu fazer por seus patrícios o que Lutero, seu contemporâneo, havia feito pelos alemães. Em 1524, Tyndale deixa a Inglaterra e chega à Alemanha a fim de traduzir a palavra de Deus para a sua língua, uma vez que em sua terra isso seria impossível. Ao cabo de um exaustivo ano de trabalho, Tyndale estava pronto para publicar seu Novo Testamento em inglês, baseado nos dialetos que Wycliffe reunira. Em 1526, cerca de 6.000 cópias da poderosa Palavra de Deus foram distribuídas secretamente em toda a Inglaterra. O bispo Tunstall e o cardeal Wolsey, ao tomarem conhecimento dos fatos, respiraram ameaças e lançaram-se ao contra-ataque, movendo contra a palavra de Deus uma intensa e severa perseguição. Organizaram em Londres um grande espetáculo público no lugar denominado Cruz de Paulo e ali empilharam 150 cestos cheios de Novos Testamentos, obrigando em seguida os hereges a atearem fogo. Foi a queima tão grande que o feitiço virou contra o feiticeiro. O povo curioso estava agora disposto a pagar qualquer preço para conhecer o livro proibido, e os gananciosos comerciantes viram nesse arriscado negócio a possibilidade de se enriquecerem rapidamente. Assim, as impressoras alemãs tiraram novas edições do Novo Testamento, que passou a entrar a carradas na Inglaterra por contrabando. Decepcionados e ainda mais furiosos, Tunstall e Wolsey prenderam dezenas de pessoas e queimaram vivos todos os condenados à morte e enviaram agentes secretos à Alemanha para prenderem Tyndale e o levarem vivo à Inglaterra. Este, percebendo o perigo que corria, refugiou-se em casa de Filipe, o magnânimo amigo da Reforma, e ali começou a estudar o hebraico e a traduzir o Velho Testamento para o inglês. Infelizmente, só conseguiu traduzir até Crônicas, pois uma terrível perseguição aos protestantes varria a Europa naquela época. Tyndale foi preso e 14 meses mais tarde, no dia 6 de outubro de 1536, estrangulado publicamente. Em seguida, queimaram o seu corpo. Entretanto, durante o tempo em que esse valoroso homem de Deus esteve preso, houve na Inglaterra uma grande revolução eclesiástica. Tunstall foi executado na Torre de Londres como traidor e uma versão da Bíblia em inglês feita por Miles Coverdale foi distribuída gratuitamente ao povo. A Bíblia, enfim, vencia mais uma batalha. Henrique III, ao abolir a autoridade papal da Igreja Católica da Inglaterra e tornar-se seu chefe nacional, acabou promovendo uma reforma religiosa em seu país. Porém, tal reforma não agradou a todos, mesmo porque a nova religião ainda continuava com muitas práticas romanistas. Os que se conformaram com a situação religiosa vieram a se chamar anglicanos. Os que queriam uma reforma mais profunda, nos moldes da luterana, foram chamados de puritanos. Em 1603, o rei Tiago I, tão logo subiu ao trono inglês, convocou alguns dos mais eminentes anglicanos e puritanos para discutirem coisas erradas dentro da igreja.
Havia muita contenda entre os dois lados, pois enquanto um usava a Bíblia do bispo, o outro usava a de Genebra, ou calvinista. Cada partido religioso procurava depreciar a Bíblia do outro. O rei Tiago indicou então uma comissão de 54 eruditos dentre os dois grupos religiosos a fim de preparar uma revisão perfeita e completa da Bíblia, que seria a oficial da Igreja da Inglaterra. A comissão, que mais tarde se reduziu a 47 sábios, em vez de revisar, preparou uma tradução direta das escrituras hebraicas e gregas, trazendo à luz a famosa versão hoje conhecida por King James, ou versão do rei Tiago, publicada em 1611. É ela um monumento de beleza literária que tem influenciado profundamente todos os povos de língua inglesa. A Bíblia e sua história, traduções modernas e contemporâneas. Desde o início do século XVI, graças à renascença das artes e da cultura, à invenção da imprensa em 1439 por Johannes Gutenberg e principalmente ao movimento reformista chamado protestante, a Bíblia tem falado cada vez em maior número de países em virtude do inestimável trabalho dos missionários e tradutores. E vamos ver agora alguns desses casos. John Eliot, após 27 anos de exaustivo trabalho, publicava em 1661 o Novo Testamento na língua dos índios de Massachusetts, tribo dos Estados Unidos, hoje extinta. Por volta de 1810, os missionários William Carey, William Ward e Josué Marshman já haviam traduzido a Bíblia para todo o Bengali e o Novo Testamento para o sânscrito, Oriya, Maratá, Hindustani, Gujarati, Laumiga e Canaris. Em 1815, a Sociedade Bíblica Russa de São Petersburgo publicava o Novo Testamento em persa, e no ano seguinte, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira publicava o mesmo livro em árabe, frutos do trabalho do denodado missionário Henry Martyn. O missionário Robert Morrison, em 1819, publicava a Bíblia completa na língua Wenli puro, linguagem literária da China antiga. Nessa monumental obra, Morrison foi ajudado pelo missionário William Milne, o qual lhe traduzira 10 livros do Velho Testamento. Por volta de 1830, Carl Friedrich já havia traduzido os livros de Gênesis e Mateus para o japonês e o Novo Testamento completo para a língua siamesa. Samuel Isaac Joseph Shereshelsky, em 1873, terminava a tradução da Bíblia completa para o mandarim, uma língua falada pelos mandarins da China. Na tradução do Novo Testamento, Shereshelsky ele contou com a ajuda de 7 missionários. Mais tarde, já paralítico, o irmão Sherry, como lhe chamavam, revisou sua Bíblia em mandarim e ainda conseguiu traduzir toda a palavra de Deus para o Wenli popular, a língua falada por 1/4 dos habitantes da terra naquela época. No ano de 1839, após 9 anos de intenso trabalho e estudo, os missionários Hiram Bingham e Mr. Trusts publicavam a Bíblia completa na língua havaiana. Cerca de 50 anos mais tarde, o filho de Hiram Bingham, do mesmo nome, produziu
para a língua gilbertense o Evangelho de Mateus. Foram necessários 40 anos de sofrimento, sem contar os estudos constantes para que essa tradução se tornasse realidade. Cerca de 50 anos mais tarde, o filho de Hiram Bingham, do mesmo nome, traduziu para a língua gilbertense o Evangelho de Mateus. Foram necessários 40 anos de sofrimentos, sem conta e estudos constantes, para que essa tradução se tornasse realidade. Como seus pais e Thurston, Bingham compilou palavras, criou o alfabeto, preparou um dicionário e uma gramática para uma língua não escrita. Adoniram Judson, missionário norte-americano à Birmânia, após 22 anos de trabalho debaixo de constante perseguição, publicou sua Bíblia birmaniana em 1835. Os missionários Dr. Thomas Wilson e Mr. Gideon Pond e o reverendo Stephen Higgs trabalharam durante 40 anos na tradução da Bíblia para a língua dos índios Dakota, tribo norte-americana hoje extinta. Publicaram-na em 1880. Em língua portuguesa, temos a tradução de João Ferreira de Almeida, ministro protestante da Igreja Reformada Holandesa, traduzida diretamente dos originais hebraicos e gregos. Almeida teria feito sua tradução em Java, Oceania, em fins do século XVII. Essa Bíblia foi revisada e publicada em 1819. Outras versões em português, a do padre Antônio Pereira de Figueiredo, publicada em 1821, a do padre Matos Soares e a tradução brasileira, publicadas há alguns decênios. Em inglês, podemos citar, além da célebre King James, publicada em 1611, a American Standard Version, a Revised Standard Version, editada respectivamente em 1901 e 1952. Uma obra de grande valor literário que merece ser aqui citada é a Bíblia em Esperanto, tradução da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Por ser o Esperanto uma língua internacional, moderna, precisa e flexível, a palavra de Deus nessa língua tem sido lida por milhares de pessoas com muito proveito para a causa do Evangelho. As traduções do livro de Deus, que abrangem as línguas de aproximadamente 95% da população global, lançaram em todos os continentes as bases de uma nova sociedade livre e cristã, abrindo a porta do progresso e da educação a muitos povos, outrora profundamente mergulhados nas trevas densas do paganismo e da superstição. Segundo dados bibliográficos recentes, até dezembro de 1971, as escrituras achavam-se traduzidas no todo ou em parte para 1.457 línguas e dialetos, assim distribuídas. Em 873, pelo menos um livro da Bíblia, em 331, o Novo Testamento, e em 253, a Bíblia completa. Informa a Unesco de Paris que as escrituras tiveram, em 1960, 258 traduções e, em 1961, 246. Em segundo lugar, estão os trabalhos de Lenin, com 185 traduções em 1961. Estes dados são deveras surpreendentes quando sabemos ser a Bíblia um dos mais velhos livros que se conhece. Exemplificando, Moisés escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia,
cerca de 700 anos antes de Homero escrever a Ilíada e a Odisseia. Davi escreveu seus Salmos, 73, pelo menos 600 anos antes de Heródoto ter nascido. Tales de Mileto, quando começou a ensinar matemática, astronomia e filosofia há mais de 300 anos antes o sábio Salomão, havia escrito Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Então, apesar de sua notória antiguidade, continua a Bíblia sendo o livro mais atualizado do mundo. Sua moral, suas regras de higiene, suas afirmações científicas e suas fiéis promessas, tudo isso atesta hoje sua indiscutível procedência divina. Todavia, não é apenas o livro mais atualizado. Ela é também o mais desejado. Aproximadamente 200 milhões de escrituras sagradas foram distribuídas em 1972 em todos os países do mundo e cada sociedade bíblica está hoje empenhada em aumentar essa tiragem a fim de atender à grande procura e à premente necessidade dos povos. Fato como esse não acontece com relação às demais obras. Todos os demais livros religiosos e clássicos juntos não podem competir com as escrituras, nem em preferência, nem em distribuição e nem em traduções. Pesquisas recentes informam que, de cada 1000 livros publicados, cerca de 650 são esquecidos depois de um ano. 850 não são mais lembrados depois de 3 anos. 950 ficam no esquecimento depois de 7 anos. Entretanto, desde Gutenberg, em 1439, até nossos dias, mais de 2 bilhões de escrituras sagradas foram impressas em verdadeiros e insuperáveis recordes mundiais. Mas a Bíblia, para vencer, jamais contou com o auxílio da maioria. Nações inteiras, governos, religiosos fanáticos e filósofos céticos têm se levantado ardorosamente contra ela, numa satânica tentativa de fazê-la desaparecer da terra. Voltaire, por exemplo, depois da intensa campanha antibíblica e anticristã, declarou: dentro de 100 anos, o cristianismo deixará de existir. Entretanto, as impressoras de Voltaire, cerca de 100 anos depois, foram usadas para imprimir a Bíblia que ele tanto tentou destruir, e a casa em que ele morava, na cidade de Genebra, serve hoje como depósito da Sociedade Bíblica dessa cidade. Thomas Paine, outro ferrenho inimigo da Bíblia, declarou aos 4 ventos que a demoliria. Pobre homem, Paine morreu em desespero. E a palavra de Deus continua a viver e a dar vida abundante a milhões de criaturas. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.